Acho que agora vai, bora simbora, turma. Estamos ao vivo, 14 de junho de 2024, começando mais uma edição aqui do nosso Minuto Geográfico, um programa que a gente faz praticamente toda semana, sempre ao vivo, segundas e sextas-feiras, logo no início da manhã. A gente consegue tratar aqui sobre a geopolítica internacional, responder algumas perguntas também. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas depois que essa postagem ficar no ar. Ela fica guardada aqui, gravada, como muitas outras anteriores, e também lá pelo canal do YouTube. Algumas pessoas preferem assistir depois por lá, podem acelerar, podem pausar e tudo mais. É uma plataforma basicamente voltada para vídeos. Como é que estamos? Tudo firme com vocês? Tudo em paz? Eu espero que sim. Por aqui o tempo em Recife bem chuvoso, as chuvas de outono e inverno, iniciando aí o período junino, São João, bom demais, chegando, bora simbora. Pessoal, uma notícia que eu quero compartilhar aqui com vocês é que agora na Itália, a Itália é anfitriã da cúpula do G7. Dentro do G7 você tem ali as maiores ou entre as maiores economias do mundo. O G7 já foi G7 mais 1, no passado ele também era chamado de G7 mais 1 ou G7 mais 8, ou G8, desculpa, porque você tinha a Rússia como um país participante. Mas a Rússia basicamente foi excluída do G7 lá nos idos daquele contexto da Crimeia em 2014. Vladimir Putin, acho que vocês devem lembrar, invadiu a Crimeia e anexou essa importante região do Mar Negro no ano de 2014, dizendo que era um pedaço da Rússia que não pertencia à Ucrânia. Inclusive, eu digo para vocês que essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela não começou por agora. Ela já vem ali de 2014 com esse contexto da Crimeia, a região do Donbás e por aí vai. Mas, João, qual é a novidade? Só um ponto interessante, a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, ela é anfitriã e ela está com um sorriso de ponta a ponta, feliz por demais. Por quê? Aconteceu agora a eleição para o Parlamento Europeu e o partido dela, o grupo político dela, conseguiu crescer a votação em relação à última eleição. Ela ficou com 28,8%, praticamente 30% dos votos, ou seja, o grupo político dela, além de dominar o parlamento na Itália, domina também agora o parlamento europeu, que fica na cidade de Estrasburgo, na França. Já o Emmanuel Macron, presidente da França, a França faz parte do G7, portanto, Macron encontra-se na reunião. É notável, eu vou colocar no grupo, tá, pessoal, do WhatsApp, a fotografia, Meloni bem sorridente, e o Emmanuel Macron, que geralmente é um cara que gosta de sorrir também, ele mais sério, ele mais sereno, ele que praticamente ele perdeu as eleições para o Parlamento Europeu, o grupo político dele, os partidos de direita, o grupo político da maior adversária dele, Marine Le Pen, eu falei no último Minuto Geográfico, conseguiu despontar, e ele antecipou as eleições, deve levar uma cipuada agora no começo de julho, final de junho, começo de julho. Eu acredito bastante que a situação política dele é difícil. Ele já vinha governando aí, usando dispositivos, usando decreto, com um conflito muito grande com o parlamento, e agora dissolveu o parlamento para ter uma nova eleição. Eu tenho a impressão que a participação dele no parlamento agora vai ser menor. Ele que recebeu metade dos votos da sigla de direita da Marine Le Pen para o Parlamento Europeu. Aí agora ele antecipa as eleições para o Parlamento francês, querendo peitar, querendo mostrar que ainda é forte. Acredito sim que ele possa se prejudicar. Então, são momentos distintos. Quem está presente também é o primeiro-ministro britânico, o Sunak, ele que também antecipou as eleições, está na moda agora na Europa, antecipar as eleições. Agora, 4 de julho, teremos eleições dentro do Reino Unido. A Escócia não gostou, dizendo que é período de férias, período do verão, mas o Sunak, o primeiro-ministro, ele quer aproveitar os bons indicadores ali de inflação, os bons indicadores econômicos, mas eu vou dar a minha previsão. Acredito que ele não vai ser mais o primeiro-ministro. Eu acredito que ele perde a eleição. O grupo político dele vai pular fora e os britânicos vão ter o quarto primeiro-ministro, fazendo uma conta aqui no intervalo de quase 2 anos. 4 primeiros ministros. Isso não é
Isso não é algo inédito, mas a gente não pode dizer que é normal. Você tem 4 mudanças no intervalo de 2 anos, isso denota isso, passa a impressão de ter uma instabilidade muito forte. O presidente do Brasil, muita gente mandou aqui no privado, presidente do Brasil, ele foi convidado para a reunião, mas veja, ele não foi convidado porque ele pela figura política dele. Na verdade, para vocês entenderem, quem estivesse agora no cargo, como presidente do Brasil, seria convidado porque o Brasil agora está numa posição bem importante, bem legal. O Brasil está ocupando a presidência do G20. A presidência do G20, o G20 que hoje é um grupo muito mais amplo, muito mais forte, diga-se passagem, que o G7. Porque o G7 tem basicamente 7 países. O G20 são as 19 maiores economias do mundo, tem a União Europeia, tem a União Africana, é um centro de debate muito maior, também é uma confusão muito maior para conseguir qualquer tipo de consenso. E, inclusive, quem for do Rio de Janeiro e companhia, em novembro, a cúpula do G20 vai acontecer no Rio. Observem o flight radar, vão fechar o espaço aéreo, acredito. Muitos chefes de Estado, vai ter primeiro-ministro, vai ter presidente, enfim. O Rio de Janeiro, bem, eu espero que o Brasil consiga demonstrar prestígio, a gente torce por isso e vai ser o normal, o caminho comum. Imaginem vocês que a gente tem a expectativa que venham os presidentes, um primeiro-ministro, e que eles não mandem simplesmente representantes dos governos para essa cúpula do G20 no Rio de Janeiro, ela entrar nos livros de história por decidir alguma coisa importante. Bem, há essa expectativa. Falando em expectativa, surpreendeu, pessoal. Eu fiquei surpreendido, o G7 conseguiu um consenso rápido demais. Não é segredo para ninguém que se eu pegar os políticos do G7, há uma disparidade muito grande ideológica entre eles. O Macron, por exemplo, que eu falei agora, com o Sunak do Reino Unido, a Meloni da Itália, que tem posições... Exemplo, a Meloni da Itália, a primeira-ministra, ela tem muito mais convergência política com a adversária do Macron. Ela tem muito mais convergência com a Marine Le Pen. Entende? Só para vocês tentarem entender o contexto. Mas aí a novidade interessante é que o G7 conseguiu aprovar um pacote de 50 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia. É dinheiro que não tem fim. Qual é o detalhe? Esses 50 bilhões não vão sair dos bolsos dos países do G7. Zero custo. Esse dinheiro é um dinheiro da Rússia que encontra-se congelado em bancos dos países do G7. Então, o G7 decidiu dobrar a aposta. Eu vou pegar esse dinheiro da Rússia, que está congelado aí desde 2014, um outro pedaço a gente congelou há 2 anos, e eu vou pegar o dinheiro russo e eu vou entregar esse dinheiro à Ucrânia no formato de dinheiro, no formato de armas, defesa, ataque e afins. A Rússia já se pronunciou dizendo que isso não respeitava o direito internacional, que era um roubo descarado, que era um absurdo países tão tradicionais pegarem o dinheiro russo e entregar a Ucrânia assim, do nada. O que é que chama atenção? Primeiro, o consenso. Segundo ponto, o dinheiro é um dinheiro russo, então é um desafio público que o G7 joga contra a Rússia. E o terceiro ponto é que os americanos aprovaram também uma regra. Eles vão ter agora ajuda para a Ucrânia pelos próximos 10 anos. Significa dizer que a Ucrânia tem, por hora, a ajuda garantida. O Washington assinou um compromisso, não foi o G7, o Washington assinou um compromisso de 10 anos de cooperação com a Ucrânia. Só para vocês entenderem, a Ucrânia agora foi colocada praticamente no mesmo patamar que Israel para os americanos. A Ucrânia foi colocada no mesmo patamar da relação que os Estados Unidos têm com Israel do ponto de vista militar. Acabaram de mandar para a Ucrânia mais um sistema aéreo de defesa, um sistema anti-mísseis muito moderno, caríssimo. Então, para quem achava que a guerra da Ucrânia com a Rússia iria acabar por agora, pelo que eu estou entendendo, essa reunião do G7, ela deu mais 10 anos de guerra na frente, de sobrevida a esse conflito. Lembrem-se, o conflito entre Rússia e Ucrânia não é um conflito entre os dois.
você tem os efeitos ali laterais. Eu digo que é um conflito germinativo, porque através dele você tem muitas guerras por procuração, desdobramentos, Bielorrússia, Estônia, Letônia e Lituânia, que fazem parte da OTAN, Bielorrússia, que é aliada da Rússia, a China, na posição mais confortável, incrível, como os chineses conseguiram chegar, apesar do envelhecimento populacional, apesar das questões internas, endividamento, a China hoje, geopoliticamente, ela está numa zona de conforto que, para mim, é algo louvável do ponto de vista de inteligência de movimentação geopolítica que os caras conseguiram. É o mesmo grupo político que governa o país desde 49, é um partido comunista renovado, mas basicamente com as mesmas origens históricas. Então, bora aí analisar toda essa movimentação. Sobre as eleições do Reino Unido, como eu disse para vocês, o Sunak deve perder. A direita agora na pesquisa apareceu pela primeira vez em primeiro lugar. Então, essa é minha expectativa de resultados. Tá? Falando sobre guerras, sobre conflitos, não sei se alguém viu, eu também coloquei, fazendo a propagandazinha aqui, porque faz parte, eu coloquei no meu grupo do WhatsApp os vídeos, um navio e um submarino movido a propulsão nuclear da Rússia chegando em Cuba. Meu Deus do céu! Um navio russo chegando a Cuba. Um rebocador russo chegando a Cuba. Um submarino nuclear, possivelmente carregado com armas. É a Terceira Guerra Mundial. Calma, bora devagar. Em verdade, eu vos digo, esse tipo de movimentação militar é relativamente comum. Rússia e Cuba. Havana diz que Rússia é um país amigo de Havana e é um exercício militar. É uma movimentação no quintal dos Estados Unidos. Cuba fica o quê? A 140, 150 quilômetros no máximo ali dos Estados Unidos. E isso assustou. Lembre-se, o período mais tenso da Guerra Fria foi o período da chamada crise dos mísseis em 62, quando os americanos, presididos por JFK, John Kennedy, posteriormente assassinado naquele desfile ali de carro aberto, os americanos descobriram que a União Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, o grande urso, estaria instalando bases militares em Cuba, com capacidade de lançar mísseis para a Flórida. Foi o dia que chegamos perto do fim. 13 dias de negociações, 13 dias que abalaram o mundo. Acabou tudo bem. Depois houve uma distensão. Alívio. Respira. Uma distensão na Guerra Fria, mas a gente sabe, a gente está na máxima histórica de gastos militares. Cuba aliada da Rússia, que é a cabeça, o corpo e a alma da extinta União Soviética. Os americanos apoiando a Ucrânia contra a Rússia. Qualquer movimentação militar errada pode ser aí um problema. Mas inclusive, a Rússia soltou uma nota dizendo, olha, não tem armas dentro do submarino, só que o submarino é a própria arma, né? Movido aí a propulsão nuclear, o próprio submarino já é uma arma. Eles estão abertos a visitações. Uma brasileira que está em Cuba, ela postou um vídeo mostrando, olha, tá aqui o navio da Rússia, eles abriram para visitação. Pior o Brasil, viu? O Brasil um dia desse recebeu um navio de guerra do Irã. Então, assim, guardadas as devidas proporções, falar de Argentina. A Argentina tem aí dado sinais de melhora econômica. Eu não arrisco a dizer que a Argentina vai dar certo. A Argentina é feito o Brasil. Entre dar certo ou quebrar, eu digo assim, é isso aí. A América Latina é isso aí. Mas a Argentina vem mostrando melhoras, a inflação desacelerou. Estão fazendo expectativa do PIB no próximo ano crescer 5%. É muito exercício de futurologia. Eu adoro esses economistas. Acho extraordinário o trabalho. Mas a Argentina aí tem melhorado os números. Milei quer dolarizar a economia. Uma economia que já é dominada pelo dólar. Uma moeda que já é morta. O peso não vale nada.
Mas ele vem conseguindo aprovar reformas. Impressionante. Não esperava essa força inicial parte dele, não. Firmemente no caminho certo. Vamos ver. A gente faz os comentários depois. Beleza? Dúvida? Dúvidas? Eita, tem dúvida não, mas tem um povo brigando aqui nos comentários, ó. Que coisa. Tá danado. É isso. É isso aí. Gente, um resumo dessa reunião do G7. Segunda-feira eu pretendo entrar. É difícil, viu, manter uma rotina de entrar 2 vezes ao vivo por semana. Confesso a vocês que é complexo, mas a gente vai avançando e bora entrar, né? Pessoal, quem quiser conhecer o grupo fechado, o link está na minha bio, é muito legal. Eu tenho postado praticamente todo dia, ou áudio ou texto. Eu tenho criado uns gráficos bem legais. O último que eu criei agora, autoral, viu? Gráfico autoral, mostrando a participação chinesa e indiana na indústria automotiva do mundo. Impressionante como os asiáticos estão dominando. Tem até falando, tem um tempinho para comentar uma coisa com vocês. O Vietnã está entrando forte no mercado de carros elétricos. Vinfest do Vietnã. Os caras querem vender carro elétrico no Brasil. Tem um carro que custa 60 mil reais. Tem até um brasileiro que participou da criação e tudo mais. Engraçado. O Vietnã, um dia desse, estava produzindo camisa. Estava produzindo, fazer a propaganda do esporte aqui, sacola. Produzindo piloto. O Vietnã agora produzindo carro. A Ásia é mesmo a indústria global. O dinheiro está na Ásia, viu? Indústria global é muito forte. É o tigre asiático da nova geração. Coreia do Sul começou assim. Taiwan, Singapura, Hong Kong foi alvo de um sequestro aí por parte da China e por aí vai. Tô puxando a corrida, tô magrinho. Tem um tempinho, Kellen. Tô investindo. Tem que se cuidar, né? 39 anos. Eu quero ver minhas filhas crescendo. Minha meta. Qual é a prova-alvo? Qual é a maratona-alvo? Maratona da vida. Acompanhar o crescimento das minhas filhas. Vivenciar. Filipão, um cheiro, meu irmão. Saudade de você, meu velho. Simbora. Ó, valeu? Turma, um forte abraço pra vocês. Ô, Filipão, tô até com um presente pra Filipinho aqui, viu? Pra gente se encontrar. Se demorar, vai voar. Lá da Champions. Valeu. Beijo. Fui, turma. Forte abraço aí. Final de semana extraordinário. Simbora.